Olá, Rádio 16. Essa é a nossa quarta aula, onde a gente vai falar de exames contrastados do sistema urinário. Esse sistema é um sistema composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. No homem, a uretra ela é bem maior do que na mulher. Na mulher é em torno de 3 centímetros, no homem é em torno, aí, em média, 9 centímetros, certo? Nesse sistema, a gente trabalha com 3 tipos de exames contrastados, que é uma urografia excretora e 2 uretrocistografias, uma miccional e uma retrógrada. Essas 2 uretrocistografias, elas andam de mãos dadas. Quando a gente faz uma, a gente já faz ali a outra. Lembrando que, assim, na mulher, a gente não faz a uretrocistografia retrógrada, porque esse exame ele estuda a uretra. E na mulher é uma uretra muito curtinha, só são 3 centímetros. Então, a gente vai estudar ela mais na uretra masculina, certo? Mas a miccional a gente estuda também na feminina, quando a gente faz ali a urografia excretora. A gente faz a urografia excretora e pode fazer também ali depois dela uma miccional, se for no público feminino, certo? Vamos começar pela urografia excretora. Na urografia excretora, ela é indicada quando eu tenho alguma massa abdominal ou pélvica, mesmo que não seja no sistema urinário em si, né, nenhuma via urinária. Quando você tem alguma massa abdominal, alguma massa na região pélvica, essa massa ela pode comprimir alguma região da parte urinária e aí fazer com que haja uma estenose e dificulte a passagem da urina por essas vias. Também quando a gente tem algum cálculo renal, que é o que a gente chama de pedra nos rins, ou então quando esse cálculo renal ele desce para as vias ureterais, que é o que a gente chama de cálculo ureteral, certo? Às vezes ele desce e fica preso lá, mas tem gente que tem cálculo renal, tem a pedra nos rins e ela é pequenininha ainda, consegue descer e ser excretado, mas tem gente que não consegue, ela fica ali presinha. Então, é uma das indicações para que se faça esse exame. Também quando a gente tem algum trauma renal, alguém sofre algum acidente, leva alguma pancada forte nessa parte dos rins, e aí esse trauma pode ocasionar alguma lesão na região renal ou na região dos ureteres. Então, quando há esse tipo de trauma, né, de pancada nessa região, também há indicação desse exame. O paciente geralmente sente muita dor, relata dor na região dos rins e aí o médico indica esse exame de urografia excretora. Quando o paciente sente muitas dores na região dos flancos, pode ser alguma patologia na região renal também. A região dos flancos, essa região aqui da cintura, né, que a gente fala que é a cintura, essa região do ladinho aqui, certo? Quando há algum sangramento na urina, quando o paciente vai urinar e sai sangue ou pus, né? Substância sanguinolenta ou purulenta, também é indicação para se fazer o exame de urografia excretora. Também quando o paciente tem hipertensão, que é a pressão alta, também faz exame de urografia excretora. Porque se o paciente tem pressão alta, essa pressão pode estar sendo ocasionada por algum problema renal, porque os rins não conseguem tem algum problema, não vai conseguir filtrar o sangue, e aí esse sangue ele vai aumentar a pressão dentro dos vasos sanguíneos e a pessoa pode desencadear aí uma hipertensão por conta de algum problema renal, certo? E também quando o paciente ele tem alguma infecção em alguma via urinária, né? Ele sente dor quando vai urinar, quando vai miccionar, e aí pode ser efeito, né, reação de alguma infecção que esse paciente ele tenha, certo? Para se realizar esse exame, o paciente tem que fazer um jejum de 8 horas, porque por mais que o exame não seja na parte digestória, seja na parte urinária, é importante que o paciente faça um jejum de 8 horas, porque se o paciente tiver com muitos gases,
ou enfesado, com muito bolo fecal, esses gases, esse bolo fecal, ele pode sobrepor um pouco a parte do contraste e aí dar uma falha na parte renal. E a gente achar que é algum problema que o paciente tem nos rins e às vezes não é, dá um falso positivo, certo? Então o paciente tem que fazer um jejum de 8 horas. E também tem que fazer a limpeza intestinal com laxante. Além do jejum, ele tem que tomar o laxante para garantir que mesmo com o jejum não tenha nada, porque às vezes o paciente ele tem um intestino um pouco preguiçoso. Aí mesmo que ele faça o jejum de 8 horas, ainda vou encontrar fezes nesse meu paciente. Esse exame, antes de eu fazer ele, eu tenho que fazer uma radiografia abdominal piloto para eu saber se o meu paciente está limpo. Se o meu paciente não tiver com muitas gases, muitas fezes, eu não posso fazer esse exame porque pode atrapalhar ele. Então, eu peço o paciente voltar para casa, fazer direitinho o preparo, né, e depois retornar no outro dia. Mas se for um caso de emergência, um caso de urgência, aí a gente faz, né? Vai depender aí do médico. Relata aí que é um caso de emergência, urgência, o paciente tem que fazer, então a gente vai lá e faz. Mas se não, não é para fazer o exame. O paciente tem que voltar para casa, fazer o jejum, fazer a limpeza, certo? Aí o paciente chega no seu consultório, né, na clínica, ou no hospital onde você trabalha, faz a radiografia abdominal simples, sem contraste. Tá tudo ok? Tá tudo certo? O paciente tá limpinho? A gente faz a introdução do contraste intravenosa ou endovenosa, né? No caso, a equipe de enfermagem, o enfermeiro ou o técnico ou auxiliar faz a introdução do contraste por via endovenosa. Aí, assim que faz a introdução do contraste, a gente já faz uma radiografia antero-posterior, certo? Em AP. O paciente fica em pé, não necessariamente ele está deitado, mas a gente gosta de colocar o paciente deitado, certo? Porque o paciente pode ficar em pé no seriógrafo, né? A gente coloca o seriógrafo com a mesinha em pé e aí o paciente fica lá, injetou o contraste, o paciente tá lá em pé. Então, a gente coloca o paciente deitado. Mas depois dessa primeira radiografia, a gente põe ele deitado de qualquer jeito, porque eu tenho que comprimir também a parte do abdômen para que o contraste ele passe melhor pela parte, pelas regiões ureterais, e aí eu consiga fazer com que o contraste ele chegue bem mais rápido ali na parte dos rins, certo? Então, eu posso começar o exame com o paciente em ortostase, depois eu botar ele em decúbito dorsal, ok? Então, eu faço um exame radiográfico antes, introduzo o contraste, assim que eu introduzo, eu já faço outra radiografia. Depois dessa radiografia, eu vou esperar 5 minutinhos. Passaram 5 minutinhos, eu faço uma radiografia dos rins, só da região renal, dessa parte superior do abdômen, certo? Os rins, eles ficam um pouco abaixo das costelas flutuantes, né? A nível da costela flutuante, a gente vai estar ali as glândulas suprarrenais, são as glândulas que ficam acima dos rins, mas os rins eles estão um pouquinho logo abaixo das flutuantes. Então, o que acontece? Com 5 minutos, a gente faz uma radiografia, sempre em AP, sempre é antero-posterior, só dos rins. Com 10 minutos, após ter colocado o contraste, que é mais 5 minutinhos depois que eu fiz a outra radiografia, né? A gente faz uma outra radiografia, só que agora do abdômen, porque o contraste ele já vai estar chegando um pouquinho lá nos ureteres, certo? Aí com 15 minutos que eu coloquei o contraste, com mais 5 minutos, né? No caso, eu vou fazer uma outra radiografia abdominal. E depois de 15 minutos eu faço com mais 25 minutos, ou seja, depois de 15 minutos eu espero mais 10 minutinhos, que é na hora que completa 25 minutos, e eu faço uma última radiografia abdominal, que aí o contraste já vai estar preenchido toda a bexiga. Aí eu vou conseguir ver toda a bexiga preenchida, bem bonitinha, certo? Aí depois que eu faço essa radiografia, peço para o meu paciente ir ao banheiro
e urinar, né, miccionar. Aí depois ele volta para a mesa e eu faço uma última radiografia para verificar a bexiga vazia, para verificar se ela conseguiu esvaziar muito, se ela conseguiu esvaziar só um pouco ou se ela não conseguiu esvaziar. Eu preciso fazer essa pós-miccional, que a gente chama. Alguns casos, a gente pede para o paciente ele urinar na própria mesa, do jeito que ele tá, não pode, agora você vai urinar e tudo, a gente deixa à vontade, bota algum som de água, dependendo do local. Geralmente, quando eu faço isso, eu vou fazer a miccional junto com a urografia excretora, né? Faço para o paciente urinar e na hora que ele estiver urinando, eu já vou fazendo a radiografia para pegar o ato da micção, certo? Para saber como é que tá o esfíncter, se ele está conseguindo liberar direitinho. Esse foi o exame de urografia excretora, ok? Agora a gente vai falar sobre a uretrocistografia retrógrada e miccional, que são duas, né? São dois exames. A uretrocistografia retrógrada, eu vou estudar a uretra, que é a parte final do sistema urinário, e depois também eu estudo a bexiga. Eu vou estudar a uretra principalmente do público masculino, do público feminino eu não faço esse estudo porque a uretra é muito pequenininha, então eu vou estudar ela no público masculino, certo? Pego ali a indicação desse exame, vai ser o cálculo ureteral, quando essa pedrinha que desceu lá dos rins, passou pela uretra, passou pela bexiga e fixou ali na uretra, certo? Passou pelos ureteres, na verdade, e fixou na uretra. E aí ele tá ali, não consegue, toda vez que o paciente vai urinar, vai miccionar, ele sente muita dor, muita ardência. Então, é sinal de que possa ter um cálculo ureteral naquela região. Também pode ser que ele esteja um tumor na parte da uretra. Pode ser que o paciente tenha alguma retenção urinária, ele acumule muita urina dentro da bexiga e não consiga liberar aquela urina. Pode ser que tenha uma estenose da uretra, né? A uretra, ela não consegue se expandir, ela fica lá apertada, ela tem um canal aqui da uretra, em vez de, quando for fazer o xixi, em vez dela se expandir, ela não consegue, tem uma parte que ela tem uma estenose. Ou pode ser que eu também tenha um refluxo ureteral, em vez da urina passar, ela retorna, e aí quando ela retorna, quando o paciente deita, que ela retorna um pouco, ocasiona infecção, certo? Ou também pode ter uma indicação de trauma, o paciente levou uma pancada naquela região e aí pode acontecer algum trauma, rompimento, alguma coisa, e o paciente sente muita dor na hora de fazer a urina. Então também é uma indicação para se fazer uma uretrocistografia retrógrada. Se chama retrógrada porque eu vou estar colocando o exame do final da via para o começo. O contraste vai ser o contraste iodado, né? Vai ser o iodo. Eu vou colocar no final da via, na abertura do canal da uretra, né? Que fica lá na glande peniana. Aí eu vou introduzir o contraste, vou utilizar para a introdução desse contraste, vou utilizar para a introdução desse contraste uma pinça de Brodney ou Brudney, como queiram. É uma pinça que ela tem uns negocinhos que ela pega a glande peniana, digamos que aqui é a glande peniana, ela prende a glande peniana e tem uma pontinha que ela fica bem na entrada da uretra, certo? E aí eu introduzo o contraste. Ou se eu não utilizar essa pinça de Brodney ou Brodney, como queiram, eu posso utilizar simplesmente uma seringa. Eu não, né? A equipe da enfermagem. A equipe pode chamar a gente para auxiliar, a gente ajuda a auxiliar, porque é uma equipe, mas quem administra vai ser o enfermeiro, certo? Faz a higienização do local, faz a asepsia do local e aí introduz o contraste na região.
Antes de fazer a introdução do contraste, a gente tira uma radiografia da bexiga em AP, da bexiga vazia, certo? O paciente não pode estar com a bexiga cheia, porque se o paciente tiver com a bexiga cheia, a gente não vai conseguir colocar o contraste. Porque o contraste, a gente vai verificar tanto a parte da uretra, como estudar também a parte da bexiga. Então, se o paciente tiver com bexiga cheia, a gente não vai conseguir introduzir contraste dentro da bexiga desse meu paciente. Ele vai sentir logo vontade de ir ao banheiro e aí o contraste ele vai ser todo eliminado, porque o paciente não vai conseguir segurar. E o contraste, se ele diluído em muita água, ele fica muito ruim para a gente visualizar no exame, certo? Então, eu tenho que fazer uma radiografia da bexiga em AP antes de introduzir o contraste para verificar se a bexiga ela tá vazia, e também para verificar se o paciente ele não tá com o intestino cheio, né, de fezes nem de gás, porque isso também pode atrapalhar o exame. O reto, ele fica na parte ali próximo à bexiga, por trás da bexiga. Então, se o paciente tiver com muita fezes, isso pode prejudicar o exame. Então, o paciente também tem que fazer um jejum, certo? Aí, depois que eu faço essa radiografia, né, que eu coloco a pinça de Brudney, o Brudney ou a seringa, eu introduzo o contraste. Depois de introduzir o contraste, até ele conseguir preencher toda a uretra, eu já faço uma radiografia oblíqua, certo? Tanto a oblíqua direita como a oblíqua esquerda. Como é que eu faço isso? Tem um corpo peniano, eu afasto ele na posição oblíqua para um lado, posso colocar em cima da região da coxa do meu paciente e faço uma radiografia. Depois eu coloco na outra direção, faço outra radiografia. Depois eu vou fazer uma radiografia em AP. Lembrando que o AP da região peniana, a gente coloca a parte peniana não para a parte inferior, mas para a parte superior do paciente, certo? Porque na anatomia, a parte anterior do pênis é a parte como se fosse debaixo do corpo peniano e não a parte de cima do corpo peniano. Porque lá na posição anatômica, né, que a gente conhece, há o relato de que o corpo peniano, na posição anatômica, ele está ereto. Então, isso faz com que a parte inferior do pênis, que é aquela parte de baixo do pênis, ela seja a parte anterior e a parte superior do pênis, ela seja a parte posterior, certo? Então, quando eu vou fazer um AP peniano, né, para pegar essa parte da uretra, o enfermeiro, ele não posiciona, na verdade, você que vai posicionar. Você não posiciona o corpo peniano para baixo, mas você posiciona o corpo peniano para a região de cima, certo? Depois de feita essa radiografia, eu vou fazer uma radiografia miccional. Ou seja, eu vou pedir para o meu paciente miccionar na mesa, eu vou falar para ele urinar em cima da mesa. Senhor João, né, senhor Joaquim, urine aqui em cima da mesa, pode fazer xixi, liberar, ficar à vontade. Às vezes o paciente não consegue de jeito nenhum, porque fica envergonhado e tudo, mas você conversa com o paciente, deixa ele à vontade, certo? E aí o paciente micciona, e na hora que o paciente está miccionando, você faz a radiografia. Geralmente, mesmo que ele tenha vergonha, ele faz, porque eles estão tão cheios de contraste que eles estão super apertados para miccionar, para urinar, né? Então, eles conseguem, certo? Não tem tanta dificuldade, não. Tem uns que, às vezes, começa a fazer antes da gente dizer, mas a gente pede para eles segurarem, porque esse exame, ele é dolorido, ele dá uma ardência, é muito desconfortante para o público masculino e não tem anestesia, não tem como ter. Então, o paciente está sentindo dor, está sentindo um desconforto muito grande, principalmente na hora que coloca o contraste, e aí esse meu paciente ele fica muito cheio, com muita vontade de ir ao banheiro. E aí, quando a gente fala, agora o senhor pode urinar, urine aqui em cima da mesa mesmo, ele vai urina e você faz a radiografia miccional, que é no ato de micção, para você conseguir ver
a liberação dessa urina, né? Passando por esse esfíncter ureteral. O ureteral. E aí, a última radiografia você vai fazer é uma radiografia pós-miccional. Mas antes dessa radiografia miccional e dessa pós-miccional, você vai fazer uma radiografia da bexiga, porque essas radiografias que eu falei são as radiografias da parte do corpo peniano, da parte da uretra. Mas depois que você faz a parte da uretra, você tem que fazer uma radiografia só da bexiga, para ver a bexiga toda cheia, para eu ver o contorno da bexiga. Se tá um contorno bem bonitinho ou se tá um contorno muito assim falhado, né? O paciente pode ter algum problema. Também eu coloco o paciente em posição de Trendelenburg, que é aquela posição que eu falei que eu angulo a mesa e a cabeça e o tronco do meu paciente fica mais baixo do que os membros inferiores, que ficam para cima, certo? Eu faço isso para saber se o contraste ele vai voltar da bexiga, vai retornar da bexiga para os ureteres. Se ele retornar, então esse paciente ele tem refluxo ureteral, certo? E se ele tem refluxo ele está tendo inflamação, infecção, porque a urina não é para ela retornar. E aí, esse meu paciente pode estar sentindo dores por conta disso. Então, depois que eu faço todo esse processo, essas radiografias, aí sim que eu vou fazer a miccional e depois eu faço uma pós-miccional para ver se o meu paciente conseguiu liberar todo aquele contraste, toda aquela urina, né? Se o meu paciente na pós-miccional não tiver liberado todo, é porque ele não consegue normalmente liberar tudo quando ele também está com urina dentro da bexiga, certo? Então, isso pode ser uma patologia também e eu tenho que fazer essa pós-miccional, ok? Outra coisa, a pós-miccional, ela é muito importante tanto para o público feminino quanto para o público masculino, porque para o público feminino eu não faço a uretrocistografia retrógrada, mas eu faço a miccional quando eu estou fazendo a urografia excretora, certo? Já a uretrocistografia retrógrada, ela faz no público masculino, porque eu preciso verificar a uretra. Então, são dois exames que são fáceis, não tem segredo e é super rápido e super fácil, certo? Então, é só isso, os dois exames, tanto a urografia excretora quanto a uretrocistografia. Mas já que acompanhando, né, o sistema urinário, a gente vai também entrar no sistema genital para falar do exame contrastado do sistema genital feminino, porque a parte de sistema urinário para o homem e para a mulher são iguais, mas para o sistema genital da mulher ela tem um exame que é a histerosalpingografia. Vou repetir, é um nome estranho mesmo. O nome do exame é histerosalpingografia. No slide que eu vou mandar para vocês, através do líder de sala, através do Felipe, vocês vão ver bem direitinho, tá? Esse exame de uretrocistografia excretora, ele vai estudar a cavidade uterina. Ele não vai estudar a cavidade vaginal, ele vai estudar a cavidade uterina e as trompas tubárias, certo? Para ver se a paciente ela não tem uma má formação uterina, não tem alguma obstrução nas tubas, não tem alguma massa uterina, não tem algum tumor nessa região, certo? Esse exame ele é indicado para mulheres que têm infertilidade, né? Que têm dificuldade de engravidar, certo? Quando essas mulheres elas são inférteis ou elas têm muita dificuldade de engravidar, é porque ela tem um desses problemas que eu falei anteriores, ou uma má formação uterina, ou uma obstrução tubária, ou uma massa uterina, certo? Então, todos esses quesitos são indicações para se fazer uma histerosalpingografia, certo? Principalmente quando a pessoa é infértil, normalmente ela pode ser infértil porque ela tem uma formação diferente
da parte do útero. Isso ocasiona uma certa infertilidade, uma certa dificuldade. Aí ela vai conseguir engravidar só através de um tratamento médico, ginecológico, né, tudo direitinho. Contraindicação: se a minha paciente ela tiver alguma infecção pélvica, alguma infecção uterina ou vaginal, não é indicado essa paciente fazer esse exame de esterossalpingografia. Por quê? Digamos que a paciente ela tem infecção na região pélvica, né, nessa parte nessa parte uterina, nessa parte vaginal. Se eu introduzo o contraste ele pode levar essas células da infecção para mais adentro da parte vaginal da minha paciente. E aí eu expandi essa infecção da minha paciente. Então, se ela tiver alguma infecção nessa região, eu não posso fazer o exame de esterossalpingografia, porque eu posso generalizar, aumentar o quadro infeccioso dessa paciente. Se a paciente estiver também grávida ou alguma suspeita de gravidez, eu não faço jamais esse exame, porque esse exame já é indicado se a paciente ela tiver infertilidade ou dificuldade de engravidar. Se ela conseguir engravidar, não tem o porquê eu fazer. Ah, mas ela está com suspeitas de câncer uterino, suspeita de um tumor, de uma massa. O médico vai realizar um outro exame, pode ser que ele realize uma ultrassonografia ou qualquer outro exame, mas ele não realiza o exame com contraste. Por quê? Esse contraste ele pode prejudicar diretamente o feto, certo? Eu estou colocando uma substância muito forte que já vai cair diretamente na corrente sanguínea fetal e pode na mesma hora começar a prejudicar o feto, ou na mesma hora ou depois. Então, não uso exames contrastados, não faço o exame de esterossalpingografia se a minha paciente ela estiver grávida ou com suspeitas de gravidez. O protocolo, né? Como é que realiza? Primeiro, a paciente vai ter que fazer uma limpeza intestinal, também fica de jejum 8 horas, faz uma limpeza intestinal com laxante, porque a mesma coisa da parte urinária. Pode ter gases, pode ter fezes naquela região mais baixa do intestino, que é ali no colo sigmoide, na ampola retal, e aí se tiver, ela pode sobrepor a imagem uterina, e aí eu posso achar que aquela falha é algum falso positivo, né, e dizer que o paciente tem algo sem ele ter, certo? Então, o paciente tem que estar em jejum 8 horas e ele tem que fazer uma limpeza intestinal com laxante. Também tem que esvaziar a bexiga. O paciente não pode estar com a bexiga cheia no procedimento. Antes do procedimento, ele tem que esvaziar a bexiga, porque a bexiga ela fica na frente do útero, fica anterior e inferior ao útero, ela fica totalmente na frente, ela fica um pouco na frente e um pouquinho para baixo no útero, né? E aí, se tiver repleto de urina, esse líquido que tá lá, que é um contraste negativo, né? Que é um contraste natural, o líquido, a água, ela pode sobrepor essa imagem da uterina e também fazer com que eu dê um falso positivo para o paciente. Então, não pode, certo? Evitar também relações sexuais alguns dias antes do exame. Por que, Natália, tem que evitar relação sexual? Porque a relação sexual, ela tanto expande a cavidade uterina, como expande lateralmente, como verticalmente. Então, o útero, ele se afasta um pouco da posição anatômica que ele se encontra naturalmente, certo? Então, evitar relações sexuais antes do exame, até porque a relação sexual na entrada do corpo peniano na cavidade vaginal, ela deixa a cavidade vaginal também sensível, mais sensível. Então, imagine que você tem uma relação sexual um dia antes do exame. Aí, no dia do exame, quando eu vou introduzir o contraste, porque é como você vai ficar na posição ginecológica. As mulheres sabem qual é a posição ginecológica. E aí, a paciente deita na posição ginecológica. Então, a paciente, ela fica na posição ginecológica, certo? Eu vou introduzir
o equipamento espéculo, né, que eu coloco assim na cavidade abdominal, aí giro a ginecologista, esse exame é feito é preparado pela ginecologista, mas a radiografia é feita por nós. A ginecologista, ela abre o espéculo e ele vai abrindo assim a cavidade abdominal. E aí, quando a ginecologista identifica onde está a parede uterina, ela vai lá, introduz a seringa, coloca a seringa, encaixa e introduz o contraste, certo? Então, se a paciente tiver tido relação sexual antes, ela vai estar mais sensível, vai estar mais dolorida, então vai ser muito desconfortável. O exame em si já é muito desconfortável, não tem anestésico nem nada. E é muito desconfortável, na hora que introduz o contraste é dolorido. Então, se a paciente não tiver seguido esse protocolo de não fazer relação sexual antes, ela vai sentir muito mais desconforto do que o normal, certo? Outra coisa, como é feito o exame, né? A gente faz a radiografia antes para saber se a paciente fez a limpeza intestinal, se ela não tem nenhum resquício fecal, nem tem muitas gases. Se tiver, não realiza o exame, remarca para um outro dia. Mas se tiver tudo ok, a gente faz a radiografia sem um contraste, tá tudo ok. Introduz o contraste, depois a gente faz uma radiografia em antero-posterior, né, em AP. Depois a gente faz duas oblíquas, a oblíqua direita e a oblíqua esquerda. Pronto, o exame é só isso, certo? Não precisa mandar ela liberar o contraste, porque o contraste ela não vai conseguir liberar assim, né? Como se fosse na urina, ela vai liberando aos poucos, o corpo vai excretando o contraste por si só. Quando a gente tira já o contraste, ele já sai um pouco, depois o corpo se encarrega de liberar naturalmente, certo? Esse estudo, ele vai principalmente verificar a forma do útero, como eu disse no começo. E o útero, ele tem 4 formas diferentes, né? Que são formas patológicas. Tem o útero normal e fora o útero normal eu tenho 4 tipos de úteros. Estudem esses tipos de úteros, pelo amor de Deus. Eu tenho o útero bicorno, o útero unicorno, o útero de Delfo ou duplo e o útero septado. O que é que acontece? O útero bicorno é quando eu tenho o útero é em formato de pera. O útero bicorno vocês vão ver no slide quando vocês receberem o slide pelo grupo de vocês que o Felipe vai postar. O útero bicorno, a parte de cima, ela tem como se fosse mais rebaixada, certo? Ela faz uma curva assim, ó. E aí ele parece que eles são 2 úteros, mas ele é um só que é septado. Eu tenho o útero bicorno, em que o útero ele é em formato de pera e cada lado ele vai para uma trompa, mas o unicorno ele vai só para uma trompa, ele não vai para as duas. Então eu tenho uma trompa, eu tenho um ovário, mas ele não fica ligado ao útero, porque ele só recebe por uma trompa, certo? Eu tenho o útero duplo ou de Delfo, que são literalmente 2 úteros. Um vai para uma trompa e o outro vai para outra trompa, mas esses 2 úteros não se ligam. São literalmente 2 úteros, tem 2 entradas e cada um vai para uma trompa. Se chama útero duplo ou útero de Delfo. E o último útero que a gente tem, que é patológico também, é o útero septado. Ele é em formato de pera, bem bonitinho. Ao invés da parte de cima ela fazer uma arqueadura, ela fica normal, só que a parte de dentro ela tem como se fosse um septo. Aí por isso que se chama útero septado. Às vezes, na ultrassonografia, eu não consigo verificar alguma dessas formações, né? Malformações. Então, é por isso que a estereossalpingografia, ela consegue verificar perfeitamente o formato do útero, porque ela vai preencher o útero bem bonitinho, certo? Vocês vão ver no slide, tem as fotografias, e aí vocês vão conseguir ver a diferença desses tipos de útero. Nesse final do slide tem 7 questões, e aí vocês respondam, fala tanto do sistema urinário, como fala também dessa parte uterina. Então, bom estudo e até a próxima, tá? Beijo!